Olá, gente, tudo bem? Eu sou Suzane Maranduba, sou professora aqui do curso IMPA, na modalidade presencial e online, e estamos aqui prontos para esperar vocês para o estudo do concurso público, concurso de coordenador do Estado e professor. Bom? E eu trouxe aqui um pouquinho uma amostra sobre um assunto que é extremamente importante que cai em concurso, que é o bullying. Tá? Então, o que é bullying? Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como uma ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Então, gente, presta atenção. Quando a gente fala de bullying, a gente não está falando que qualquer ameaça significa um bullying. Não, de forma nenhuma. O bullying, ele é caracterizado por uma repetição, por uma humilhação, onde uma pessoa mais forte ou mais poderosa oprime uma mais fraca, uma menos poderosa. Né? Então, isso é extremamente importante porque a gente vê, às vezes, na rua, nas escolas, as pessoas dizendo, tá fazendo bullying comigo. Né? E que não é um bullying. O bullying é uma característica, a constância, a pontualidade, a questão do mais fraco oprimir, aliás, o mais forte oprimir o mais fraco, né? E é interessante que isso gera é o prazer que o mais forte tem em gerar uma humilhação pública com este oprimido. Bom? Então, olhem aqui outra questão que eu trouxe para vocês sobre o bullying, né? O que não é bullying? Discussões ou brigas pontuais, como eu já falei, não são bullying. Conflitos entre professor e aluno ou aluno e gestor também não são considerados bullying. Vocês sabiam disso? Para que seja bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, colegas de classe ou de trabalho. Por exemplo, né? Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Então, gente, prestem atenção. Às vezes a gente fala que o professor está cometendo bullying com o aluno. Não. Né? Então, vocês viram que pela classificação não é bullying. O bullying, ele acontece de igual para igual. O que pode acontecer, o professor maltratando um aluno, pode ser caracterizado como um assédio moral, né? Ou mesmo como uma agressão. É diferente de um aluno que persegue o outro e é diferente de um professor que persegue o outro, que tenha aquelas características que nós falamos anteriormente. Continuando, vamos ver o terceiro ponto. O bullying é um fenômeno recente? Não, o bullying sempre existiu. O primeiro a relacionar a palavra a um fenômeno foi Dan Wallace, professor da Universidade da Noruega, no fim da década de 70. Ao estudar as tendências suicidas entre adolescentes, o pesquisador descobriu que a maioria desses jovens tinha sofrido algum tipo de ameaça e que, portanto, o bullying era um mal a combater. Quarto ponto. O que leva o autor do bullying a praticá-lo? Querer ser mais popular, sentir-se poderoso e obter uma boa imagem de si mesmo. Claro, gente, presta atenção que esta questão não é uma questão que tem muito a ver com as questões emocionais, as questões sociais, que esta pessoa foi criada, né? Que esta pessoa conviveu e convive, porque isto não é uma abordagem normal de conseguir o reconhecimento social. Então, há que se ter um trabalho muito sério em relação às pessoas que cometem esse bullying. Vamos dar continuidade? Como identificar o alvo do bullying? O alvo costuma ser uma criança, um jovem com baixa autoestima e retraído,
tanto na escola quanto no lar. Como já falamos anteriormente, estas pessoas são alvo fácil para estes opressores. Quais são as consequências para o aluno que é alvo de bullying? O aluno que sofre bullying, principalmente quando não pede ajuda, enfrenta medo e vergonha de ir à escola. Pode querer abandonar os estudos, não se achar bom para integrar o grupo e apresentar baixo rendimento. Então, gente, preste atenção, estas consequências, elas causam problemas terríveis, né, na pessoa, principalmente no que se refere ao aluno, quando ele se desenvolve enquanto adulto. Então, nós podemos perceber pessoas que guardam amargas recordações dos tempos de educação básica, né? E que vamos dizer, porque o bullying, a gente viu anteriormente que ele não é algo novo, mas no que diz respeito aos processos educacionais, só praticamente no final do século XX e do início do século XXI é que começa-se a prestar mais atenção nas consequências do bullying para as questões educacionais, emocionais e sociais. Ok? Então, vamos ver o próximo. O que é pior? O bullying com agressão física ou o bullying com agressão moral? Ambas as agressões são graves e causam danos ao alvo do bullying. Então, preste atenção. Nessa questão, a gente faz uma classificação do bullying cometido por menino e o bullying cometido por menina, né? Então, os meninos, eles trabalham mais o processo da agressividade, enquanto que as meninas, elas trabalham mais a agressão emocional. Vamos ver a próxima questão. O espectador também participa do bullying? Sim, o espectador típico é uma testemunha ocular dos fatos. Então, ele também é considerado um bullying passivo. A pessoa que participa de uma agressão e não faz nada também é corresponsável, ok? Então, dando continuidade, existem diferenças entre o bullying praticado por meninos e por meninas? Nós já falamos. De modo geral, sim. As crianças, as meninas, elas trabalham mais a exclusão social. Elas trabalham mais na violência emocional. E os meninos, mais no que diz respeito às agressões físicas. É importante também destacar que as crianças pequenas também cometem bullying. A gente vê muito claro nas classes de grupo 4, grupo 5, às vezes, principalmente as criancinhas, as meninas que começam a trabalhar os seus grupinhos e excluem outras. Então, quem trabalha com a educação infantil vê isto muito claramente, ok? Mas isso tem uma razão. As crianças dessa faixa etária, elas trabalham mais com o id e pouco com o superego. O superego ainda está em construção. O id, segundo Freud, não é? É um princípio do prazer. E ela ainda não tem um controle mais de uma censura moral que ainda está sendo organizado, que é o superego. Dando continuidade aqui, outra questão. O que fazer em sala de aula quando se identifica um caso de bullying? Ao surgir uma situação em sala, a intervenção deve ser imediata. Então, gente, é fundamental prestar atenção, o professor não fazer de conta que não viu, o professor deixar para que os alunos resolvam. Não, nunca, jamais, isso não pode ocorrer, porque isso vai gerar uma bola de neve. E o aluno que sofre o bullying, tanto o aluno que sofre um bullying, quanto o aluno que está cometendo o bullying, ele precisa da ajuda deste professor, que é um mediador, é um orientador, é, mais do que tudo, um educador, né? Então, a sua prática pessoal reflete na sua prática profissional. Então, este professor, por ter uma consciência social, deve intervir imediatamente. E por aí acontece uma cadeia de intervenções, não é? O professor, a escola, a família, né? Se for o caso, profissionais, como psicopedagogos, psicólogos. Não é? O certo é
que nós não podemos fazer vista grossa a este tipo de violência, certo? Então, a última questão para vocês é uma questão bem interessante, que é o cyberbullying. Vamos ver? O que é bullying virtual ou cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos com mensagens difamatórias ou ameaçadoras, circulando por e-mails, sites, blogs, diários virtuais, redes sociais e celulares. Por isso, gente, presta atenção que é muito importante também os professores estarem atentos às questões que os alunos trazem, a família também. Então, este bullying é um bullying que é considerado, vamos dizer assim, um dos mais novos no que diz respeito à caracterização. Então, nós percebemos muito que, através da nomofobia, que é a fobia que as pessoas têm hoje em dia de não estarem plugadas nos seus instrumentos, nos seus aparelhos eletrônicos, né? Aquela fobia por estar, aquela ênfase, aquela agonia por estar portando celular, né? Dentro de sala de aula. Então, isto também é um dos geradores, propulsores de um tipo de bullying, principalmente na sala de aula. Então, temos que ficar atentos. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E o resto da aula vocês vão, com certeza, assistir no curso online ou presencial do IMPA. Ok? Tchau!